como nós vimos até agora, nós entendemos que a sexualidade é um dom de Deus e deve expressar a Trindade, certo? De que a sexualidade, por ser um dom, deve prioritariamente, além de glorificar a Deus, ir na direção dos outros, deve expressar a Deus para outras pessoas. Nós também vimos que o corpo, que não é cárcere de alma e que não é apenas ou nem mesmo é um veículo espiritual, pelo contrário, o corpo ele realmente é importante e valorizado e dignificado pela ressurreição e pela ascensão de Jesus em corpo. Nós agora vamos ver algumas problematizações que envolvem nossas percepções sexuais e nossas compreensões sobre o corpo. Ainda estamos no tema corpo, ok? Então eu gostaria de tocar agora num assunto que é muito importante para que a gente possa entender de que modo nossas distorções sobre o corpo começam ou terminam. A velhice. A velhice, como aspas, cárcere, torna a necessidade de uso do corpo com extrema pressa sob o ponto de vista sexual. Há um desprezo quanto ao amadurecimento e uma espécie de hipervalorização da juventude, tanto no ponto de vista estético quanto da formação de uma cultura de adoração à juventude. Como assim? Nós temos um problema. O corpo de uma pessoa de 20 anos não é igual ao corpo de uma pessoa de 60, 70 anos. A gente entende isso. O problema é que com a atual cultura, infelizmente, nós vamos lidar com questões de pessoas mais velhas tentando se afirmar mais novas esteticamente, muitas vezes. Fica aberrador, às vezes fica grotesco. E elas fazem isso justamente por uma ideia idólatra quanto ao corpo da juventude. Então, a imensa maioria aqui mais jovem e alguns poucos casados mais velhos certamente entendem que estamos falando de uma cultura que adora a juventude, que expressa essa adoração tanto numa espécie de vida pró ser mais jovem sempre, quanto aponta em um padrão estético determinante. A juventude passa a ser o padrão estético determinante. Se nós olharmos as novelas e filmes antigamente, os galãs eram bem mais velhos. Eram homens de 40, às vezes 50 anos. Né? E principalmente porque eles tinham uma atitude mais madura, mais centrada e de mais segurança em relação às moças. E sem querer trabalhar aqui essa questão da idade em relacionamento, o que eu quero dizer existe uma cultura que deprecia o mais velho, principalmente porque ele não tem o corpo de juventude. E o que acontece quando eu deprecio o mais velho, ou quando eu olho para frente e penso, ai meu Deus, eu vou ficar velho, eu vou ficar com um corpo mais velho, e eu vejo nisso algo penoso, um cárcere. Bom, o que vai acontecer, eu quero deixar aqui com as palavras de Luiz Felipe Pondé, em um vídeo excelente sobre essa percepção que pode nos ampliar essa distorção sobre juventude, corpo, amadurecimento e velhice. Por que os mais velhos estão ficando cada vez mais imaturos? Um outro dia eu comentava sobre o amadurecimento ser um recurso natural escasso. Porque o amadurecimento, e aqui eu não estou tratando o amadurecimento tanto como conceito psicanalítico, tá? Que também pode ser, mas eu estou tratando o amadurecimento como um sentido mais de senso comum, a capacidade de você desenvolver uma certa resiliência com relação à vida, uma capacidade de você lidar com o sofrimento, com as ambivalências, tá? Estou usando um sentido de senso comum. Mas o amadurecimento, ele me parece que eu dizia no outro vídeo que
o amadurecimento é um recurso natural que está se tornando escasso no mundo, porque aparentemente as pessoas declararam que o projeto de vida delas é chegar aos 60 com cabeça de 20. Nós vamos pensar um pouco porque isso seria o projeto. É claro que quando você pensa uma pessoa de 60 anos com cabeça de 20, ela é uma retardada mental. O problema de uma pessoa de 60 anos com a cabeça de 20 ou de 50 anos com a cabeça de 20, sei lá, é que, antes de tudo, essa atitude passa uma espécie de mensagem para quem tem 20 anos ou alguma coisa assim, a ideia de que ele ou ela não tem futuro. Porque se quando você está com 50 seu sonho é ter 20, é porque quem tem 20 não tem futuro, porque quando chegar aos 50 vai querer voltar a ter 20. E aí tem uma implícita, uma enorme desvalorização da própria ideia de amadurecimento. É como se não existisse amadurecimento, porque só existe apodrecimento e não amadurecimento. E olha, que não me venham com essas histórias de... Eu lembro uma vez que eu escrevi uma coluna na Folha sobre esse tema e teve gente idosa que se ofendeu. Hoje todo mundo se ofende, eu achando que eu estava dizendo que as pessoas mais velhas não servem para nada. Pelo amor de Deus, um pouco de amadurecimento, né? Então, não é disso que se trata. Se trata de refletir, da gente refletir por que os mais velhos parecem imaturos. Porque ser mais velho vai paulatinamente, aparentemente, perdendo o valor. Vai perdendo o lugar daquilo que a filosofia contemporânea chamaria de narrador da vida, né? Que é o narrador da vida? Seria a pessoa mais velha, aquela que estabelece conexões, que diz para o mais jovem, ó, isso acontece, portanto aquilo. Isso era assim, portanto assim, assado. Na medida em que você tem toda uma época pautada na ideia de ruptura com tudo, na desvalorização do que existiu antes, o oposto do idoso ou da pessoa mais velha e imatura é aquela ideia do filósofo Edmund Burke do século XVIII, quando ele dizia que uma sociedade é uma comunidade de almas entre os mortos, os vivos e os que ainda não nasceram. Esses mortos aí tanto representam os mortos como representam os mais velhos, no sentido daqueles que depositam uma certa sabedoria. Isso hoje está muito desvalorizado. Primeiro, você tem muitos idosos, não são tão sabedores de coisa nenhuma, vivem numa sociedade altamente tecnológica, muito exilado dessa revolução digital, como se fala por aí, então eles não têm acesso à revolução digital. Então há toda uma expectativa, inclusive da avó, aprender tudo com a neta. Quando a avó precisa aprender com a neta, você tem um problema que a avó fica parecendo meio retardada e a neta não tem para onde ir. Porque significa que à medida que os anos passam, você não vai angariando algum tipo de valor associado ao maior conhecimento da vida, mas você vai só perdendo coisa. Você perde o corpo, você perde a saúde, você perde a beleza, você perde a inteligência, você perde o valor no mercado, entendeu? Então, por que os mais velhos estão ficando cada vez mais imaturos? Porque você tem toda uma estrutura de época em que ser mais velho não vale nada. Então, eu não estou querendo também aqui justificar, passar a mão pela cabeça, não estou querendo ser condescendente. Mas o que eu estou querendo dizer é que, num cenário como esse, a busca do ser mais imaturo, entendido como uma pessoa que tem 50 anos e age como alguém de 20, como, por exemplo, alguém que só quer ser feliz e não assume responsabilidade com coisa nenhuma, né? Nesse mundo meio líquido, como falava o Bauman, você tem aí uma desvalorização de vínculos, de compromissos, de processos de média e longa duração, que é justamente o que o Bauman chamava de sólido, grosso modo, né? Então é como se o espírito do tempo fosse você ser uma pessoa mais velha e matura. Então há um projeto histórico em que a gente vive, me parece, que é você chegar à maturidade sem chegar à maturidade. Você chegar à maturidade como uma pessoa que é permanentemente jovem, que, portanto, jamais chega ao momento em que ela reconhece que a juventude dela não está mais ali, que, portanto, a função dela na sociedade é um outro tipo de função, justamente porque essa função desapareceu.
Então, a modernidade, a tal da pós-modernidade e o mundo contemporâneo é um mundo que todo mundo tem que ficar feliz o tempo inteiro, todo mundo tem que fazer coisas o tempo inteiro, todo mundo tem que produzir o tempo inteiro, e é claro que pessoas que não estão mais nessa condição acabam sentindo que não é que elas podem não estar nessa condição, mas é que se elas não estão nessa condição é porque elas são erradas de alguma forma. Então, a solução é parecer um retardado mental e ficar por aí fingindo que tem 20 anos de idade. E não é assim? Brutal, né? Brutal. Ele não falou uma ou duas coisas, né? Ele falou umas 20 verdades ali. Dentre elas, aspectos cristãos que estão implícitos dentro da fala do próprio Pondé, que é ateu, filósofo e professor da PUC, dentre outras universidades. O Pondé, ele está falando de uma situação que é muito nítida, né? E que hoje acaba sendo um problema a mais para a questão do corpo. Eu tenho 20, eu tenho 20 e poucos, eu tenho 30, eu tenho que usar, porque eu não vou ter mais. Então eu tenho que transar pra caramba, eu tenho que me esfregar pra caramba, porque quando eu tiver 60, o que me resta é ter a cabeça de 20. Terrível, né? Como ele falou, parece uma visão sem futuro. E ele falou de algo fantástico ali também, que é a ideia do mais velho como o narrador da vida. O cara que une, olha, é assim, mas não faça isso, é aquilo, mas não vá por esse caminho. Tudo que a Bíblia fala, do mais velho ensinando o mais novo, da mulher mais velha ensinando a mulher mais nova. Incrivelmente, e é claro, a gente entende que o Pondé, ele é extremamente cônscio dessa condição de filósofo, ele tem uma forte influência da cosmovisão cristã, a qual admira, embora não viva a realidade da vida cristã, ele é um ateu. Incrivelmente ele falou daquilo que muitos de nós às vezes vivemos em nossas realidades de 20 e poucos anos aí, quando vocês têm essa idade, ou 19, 18, 20, 30 anos, que é um medo enorme de não ter o corpo lá naquele mesmo padrão, e por isso estão gastando um tempo enorme na valorização excessiva da estética atual, se planejando para ter o corpo dos 20 anos até os 60, e o corpo se perde enquanto o que de fato ele representa para a vida cristã, porque ele está num projeto. Qual o projeto? Eu tenho que manter esse corpo. Não é esse corpo expressa a Deus, esse corpo deve expressar uma permanente, tem que estar tudo durinho, tudo no lugar, tudo sempre. Mulheres que deixam de ter filhos, eu só quero ter um para não mexer muito. Você já ouviu esse discurso? Você já ouviu? Não quero ter uma barriguinha, eu não quero ter que ficar diferente, eu quero igual aquela atriz que teve o filho e já está para outra, já está pronta. É aquele camarada que olha para a esposa, que já não tem mais o corpo dos 20, e lógico que não pode ter, não vai ter, não tem que ter. E aí eu tenho jovens aqui não casados, que de repente estão vislumbrados em corpos, quando na verdade estão nesse mesmo projeto que o Pondé está condenando drasticamente, que é um projeto de hipervalorização da idade da juventude, tudo que cerca ela, o corpo que cerca ela, toda a possibilidade física juvenil. Aqui a BBC tem adolescência, agora vai dos 24 anos de idade, não só até os 19, defendem cientistas. O artigo inteiro você pode encontrar lá no site mesmo deles, lá, e ele vai falar, por exemplo, que os mais jovens também estão adiando o casamento e a maternidade e paternidade. O texto vai estruturar-se dentro da perspectiva de que dentro da idade que eles deviam estar sendo construídos para pensar em matrimônio e paternidade e maternidade, os pais estão falando: estude, eu só quero que você estude. Eu não quero que você faça mais nada. Eu não quero nada de você, não precisa fazer nada em casa, eu só quero que você estude. Já ouviu isso? Então esse adiamento do casamento do filho não é um adiamento para fazer uma missão ou alguma coisa assim que Deus mandou. Não, é porque ele não está pronto. E como pastor eu tenho lidado com situações assim complicadas de gente que na adolescência não recebeu nenhuma construção de ser pai, de ser mãe,
E que vai, desculpe a franqueza, a gente está aqui com um público seleto, que vai demorar um pouquinho até que construa relacionamento, sim. Porque na adolescência, onde isso devia estar sendo fincado, não foi. Sabe o que fez na adolescência? Brincou de corpo. E está colhendo os prejuízos até agora. Os prejuízos físicos, emocionais, e a gente vai falar sobre esses prejuízos. Está colhendo até agora. Não tem condição de assumir casamento. Por quê? Porque brincou com o corpo na adolescência, né? Ficou, namorou, mordiscou. E agora, sem nenhuma estrutura cognitiva e capacidade de amadurecimento, quer casar. Conheceu Jesus, quer casar. E não vai ser assim. Não vai ser assim, não é porque é por um ato proibitivo, não. É só para ele não destruir tua vida. Então, a gente realmente está com um problema maior do que imagina. Quando nós tratamos de corpo, nós também estamos falando da velhice, que é o futuro do nosso corpo em termos físicos. O artigo vai ficar disponível lá, você depois procura na BBC lá. Então eu quero refletir com você o seguinte: a igreja deve representar para a sociedade a posição correta do corpo em relação à velhice. Ela deve avançar num posicionamento de valorização, não da velhice ou da juventude propriamente dita, mas antes ela deve expressar a Deus com seu corpo em ambas as idades, dentro de uma relação de santificação e honra, observando a sabedoria e força dadas em ambos os períodos como dons dados por Deus. É possível fazer isso com a minha idade de 20, é possível fazer isso com 30, é possível fazer isso com 40, é possível fazer isso com 60, e glória a Deus, porque em cada época vai haver uma possibilidade de glorificar a Deus com o meu corpo. Isso tem que partir dos mais velhos para os mais novos, enquanto sabedoria, que está rara, recurso escasso, e dos mais novos para os mais velhos, com retrocesso em afobação, em desespero, em comportamento juvenil sem sentido, desprovido de sentido. Então fecho aqui a ideia do corpo, tá bom? E parto agora para o último ponto de hoje: imoralidade sexual. E chamei de a idolatria da imoralidade sexual. A Bíblia ela vai trazer posições sobre o corpo que nós lemos, e essas posições, se somadas sem nenhum tipo de distorção do texto, sem nenhuma necessidade de fazer com que o texto diga o que a gente quer dizer, os textos são muito diretos, muito francos. A Bíblia aponta nosso corpo como um quê? Santuário de Deus. A gente viu isso juntos em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. Você já leu esse texto, né? De Romanos 12, 1, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que isso quer dizer? De que o corpo ofertado é um corpo sacrificial. A palavra que Paulo usa ali é a mesma que é usada em Levíticos para a oferta colocada diante do altar. Então, Paulo não está brincando de adoração. Ele está falando assim: olha, o seu corpo, ele é o palco da adoração. Ali a coisa acontece. Quando orientamos nosso corpo para a imoralidade sexual, ele se torna um altar para o nosso pecado. Deus entrega o homem a seus próprios desejos. Está em Romanos capítulo 1, a gente vai ler, desculpa ele a ausência. Um culto, ficou meio distorcido ali, vira um culto à prostituição, impureza e lascívia. Ela se estabelece, e a gente vê isso em Gálatas 5, mas antes eu gostaria de ir com você em Romanos. Romanos capítulo 1, versos 21 e 25, trazem luz à compreensão da gravidade da imoralidade sexual. É gravíssima a questão da imoralidade sexual, que nós vamos destrinchar depois em Gálatas, tá bom? Romanos capítulo 1, do 21 ao 25, texto muito conhecido. Diz assim a palavra do Senhor: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu.
dizendo-se que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Ao não adorar a Deus e glorificá-lo e dignificar a verdade exposta por Ele, Deus entrega, e como resultado, essa entrega, ou seja, essa idolatria humana, o corpo humano passa a ser palco da sua miséria. E a imoralidade sexual, ela se desdobra em um culto idólatra, pagão, promíscuo, e é um culto partindo do seu próprio corpo, como seria esse mesmo culto partindo do corpo se estivesse com Deus. Logo, olhando para essa realidade, eu afirmo aqui algumas questões. Paulo discorre que, ao não dar graças e reconhecer a verdade de Deus, ou seja, ao não adorá-lo e glorificá-lo como Deus, ele entrega o homem a si mesmo para a desonra do corpo, que é o altar de Deus no homem. A imoralidade sexual é, antes de mais nada, um flagrante indistinto da idolatria, uma evidência clara de rebeldia e infidelidade ao verdadeiro Deus. As pessoas que estão vivendo imoralidade sexual, elas estão vivendo um processo profundo idolátrico de trocar a realidade profunda de Deus, a realidade gloriosa de Deus, por aquilo que Deus criou. E o corpo acaba se expressando idolatricamente, se tornando propício à imoralidade e à promiscuidade. Cristãos, quando estão em sérios, graves problemas com lascívia, com impureza, com pensamentos distorcidos, pornografia, masturbação, tem problema com a adoração, tem problema em estar de fato direcionando os seus pensamentos, sua força, seu corpo e tudo que é para Deus. O problema da sexualidade distorcida humana é, antes de tudo, um problema com a adoração. Em algum momento algo tomou o lugar de Deus e algo precisa ser retomado para que a adoração volte ao seu estado mais pleno. Gálatas, que a gente vai agora, Gálatas expõe frutos tanto do espírito quanto da carne. E Gálatas vai expor no seu capítulo 5, e eu peço que você fique muito atento, talvez seja a explicação mais profunda dessas palavras que você já teve contato, então fique atento às explicações delas, são de comentaristas bíblicos, são de aspectos profundos. Gálatas 5, 19 ao 21, Paulo vai falar sobre obra da carne e fruto do Espírito. Ou seja, ele vai falar quando a carne se manifesta, como ela opera, e quando o Espírito Santo frutifica, o que ele produz. No verso 19 diz assim, tem uma chegada lá: as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Declaro a vocês, como antes já o preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Uma afirmação negativa aqui, não vai para o céu e acabou, está resolvido para todo mundo. Não vai. Quem vive nisso não vai. E a prostituição, que aqui é dita imoralidade sexual, é uma palavra muito conhecida, porque ela gera outras palavras. A palavra porneia, a prostituição que você vai ver aí, é a primeira obra da carne. Prostituição, aí eu vou pegando vários léxicos, várias proposições de vários comentários para você ver como ela abarca não somente visões interpretativas, mas uma profundidade negativa muito grande. Prostituição é o comércio habitual ou profissional do amor sexual. Adicionado a Aurélio aqui. No Novo Testamento, a palavra porneia indica simultaneamente tanto a indecência de modo geral, como o uso do corpo como objeto de prazer momentâneo. Olha que significativa essa fala, que é do Barclay.
Considera que o termo liga-se a pernume, vender. É uma palavra bem cognata, parecidíssima no grego, e propõe o seguinte significado: essencialmente, porneia é o amor que é comprado e vendido, o que não é amor de modo algum. O erro grande e básico nisto é que a pessoa com quem semelhante amor é satisfeito não é realmente considerada uma pessoa, mas um objeto. Ele ou ela é meramente instrumento através de quem as exigências da concupiscência e da paixão são satisfeitas. Porneia descreve o relacionamento em que uma das partes pode ser comprada e descartada por um objeto, e onde não há união de personalidade nem respeito por estas. É grave. A palavra porneia no grego, ela se apresenta muito parecida com a ideia de comprar, de usar um objeto. Logo, quem se relaciona com a imoralidade sexual usa e é usado por ela. Isso em nada parece a união física de Jesus com a sua igreja e a união do esposo com a sua esposa. Não se parece com nada disso e é uma distorção grave. A segunda palavra que Gálatas propõe é impureza, palavra usada pelo apóstolo Paulo para referir-se à segunda deturpação sexual, é cartásia, traduzida por impureza. A cartásia significa literalmente sujeira ou imundícia. Para Stott, John Stott, a palavra indica comportamento anormal. Barclay sugere que o termo indica algo que dá nojo à pessoa que a presencia e possui 3 ideias principais. Indica um tipo de mente que é poluída em si mesmo e que polui tudo quanto passa por ela. Refere-se a uma impureza repulsiva que desperta ojeriza nas pessoas decentes que olham para ela. A catásia tem um sentido ritual, era usada para aquilo que impossibilitava a pessoa de entrar na presença de Deus. Assim sendo, seu uso descreve a impureza ritual ou cerimonial que exclui o homem da presença de Deus e contrapõe-se à pureza de coração exigida na verdadeira adoração. A impureza aponta literalmente para uma contaminação geral da pessoa inteira, maculando todas as esferas da vida. Paulo começa as obras da carne por questões sexuais. E a terceira, lascívia. A terceira deturpação sexual da lista de obras da carne é a lascívia, ou libertinagem na NVI, ações decentes na NTLH. A palavra original, azeugeia, que indica uma postura completamente desavergonhada. Preste atenção na lascívia, que eu acho que vai ser um golpe duro a pessoas que têm comportamentos e pensamentos lascivos. A pessoa azeugues não se importa em chocar a decência pública. Platão, em República, ele usa o termo para referir-se à insolência da iniquidade, como se fosse assim, um ato rebelde diante de uma autoridade, né? A pessoa está sendo insolente. Barclay, mais uma vez citado no seu comentário, chama a atenção para o fato de que a azeugeia é o ato de uma personalidade que já perdeu aquilo que deveria ter, ser sua melhor defesa, seu respeito próprio, seu senso de vergonha. A lascívia aponta, literalmente, para um amor ao pecado tão desenfreado e tão audaz que o homem deixou de importar-se com aquilo que Deus ou os homens pensam a respeito de suas ações. Um pensamento lascivo é um pensamento extremamente audacioso. Essa pessoa está diante de Deus, usando sua mente para imaginar, pensar uma série de composições e ideias sexuais que são uma insolência, diria ali o Platão na sua palavra, usando a mente. Você está olhando para o Criador e agindo sexualmente diante dele insolentemente. É muito sério, é seríssimo. Portanto, essas 3 percepções, né, da porneia, presta atenção, por favor, eu vou remontar. A porneia como um ato de objetificação, a impureza como um ato de tudo que eu toco se torna impuro, e a lascívia como um ato de insolência ritual. Percebeu como é ampla a maneira
com que o nosso corpo desenha a sexualidade deturpada é tão terrível que nós talvez não tenhamos a noção de que tipo de estrago isso causa no cérebro. Esse livro, ele foi elogiadíssimo por vários sites cristãos. Você encontra a resenha dele no Criacionismo, que é um site bem antigo e sólido para se tratar de cristianismo. Minha pronúncia não vai ser, obviamente, a pronúncia da Isabela, mas Hooked, certo? Ai, graças a Deus. É um livro que não foi feito para cristãos. Interessante. Ele não é um livro cristão. Ele é um livro com pessoas que trabalham na área médica, estudando de que modo o cérebro muda a partir dos contornos sexuais, das iniciações sexuais. E o resultado foi chocante. O comportamento sexual que mais faz bem ao cérebro é o dos casados. Claro que a gente sabia que ia dar nisso, né? Sempre a gente vai saber que ia dar nisso. Mas a gente se alegra quando a ciência aponta de tal forma que a gente possa entender alguns significados e ver que até a ciência, quando faz ciência mesmo, ela tem que se dobrar a Deus, né? Ela tem que ir na direção de Deus. Então, eu vou ler com vocês algumas dessas implicações. A gente viu implicações espirituais, né? Da imoralidade sexual. Agora vamos implicações psíquicas da imoralidade sexual. Estamos quase terminando. Antes que você pense que Hooked é outro livro com lição de moral anacrônicas, ou seja, lições de moral que cabem lá no século I, mas não fazem nada, não tem nada a ver com hoje, leia mais uma vez e atentamente o subtítulo da obra. O livro não tem nada de moralizante, está perfeitamente antenado com as novas pesquisas sobre o funcionamento do cérebro humano. Aliás, o aspecto científico é exatamente o ponto forte da publicação. Escrito em coautoria pelos ginecologistas e obstetras Joe e Deus nos ajude, e Frida McKissick-Bush, o livro deixa claro que, assim como a comida, o sexo pode ser mal compreendido e abusado. Lembra que Paulo, quando fez a analogia de Corinto, ele usou o estômago? Ele falou de alimento, né? Ele falou que, olha, o uso disso vai ser destruído por Deus da mesma forma como você, seu corpo, alimento e tudo mais. Então, às vezes a gente tem uma ideia fatalista: Deus não vai querer nada com o meu corpo, o que Deus pode querer com o meu corpo? Sim, Deus quer muito sobre o seu corpo. E esse abuso frequentemente resulta em doenças sexualmente transmitidas e gravidez não desejada. Mas há um terceiro problema, nem sempre mencionado ou analisado: as cicatrizes emocionais decorrentes de uma vida sexual não orientada. Para os autores, o sexo dentro de um contexto matrimonial é o comportamento ideal para evitar problemas. A abordagem midiática focada no corpo e na sensualidade, portanto na extrema valorização do aspecto físico, frequentemente se esquece do mais importante órgão sexual, o cérebro. E preservativos e anticoncepcionais não provêm proteção contra as influências do sexo sobre o cérebro. Interessante essa afirmação. Nossa central de comando trabalha sobre o efeito de neurotransmissores como dopamina, oxitocina e vasopressina. Certa a pronúncia agora? Graças a Deus. As três são neutras, podendo recompensar bons e maus hábitos, dependendo do estilo de vida ou do comportamento adotados pela pessoa. Com a ajuda de técnicas de pesquisa e tecnologias modernas, cientistas estão confirmando que sexo é mais do que um ato físico momentâneo. Ele produz poderosas, até para a vida toda, mudanças no cérebro que dirigem e influenciam o nosso futuro num grau surpreendente. Nas mulheres, olha o que foi descoberto. Quando duas pessoas se tocam de maneira intensa, significativa e íntima, a oxitocina, também conhecida como molécula monogâmica, é liberada no cérebro da mulher. A oxitocina então faz duas coisas: aumenta o desejo da mulher por mais toques e faz a ligação da mulher com o homem com quem ela tem passado tempo em contato físico. É importante reconhecer que o desejo de conexão não é apenas uma sensação emocional. A ligação é real e quase como um efeito adesivo de uma cola.
a poderosa conexão que não pode ser desfeita sem grande dor emocional. Eu acho que eu passei dois? Passei. Não, está certinho, tá certinho. Nos homens agora, né? E quanto aos homens, tudo o que foi dito acima se aplica também a eles, com a diferença residindo apenas no tipo de neurotransmissor. No cérebro masculino é a vasopressina, que atua de maneira similar à oxitocina. Durante o sexo, o cérebro dos homens é inundado com vasopressina, e esse neuroquímico produz uma ligação parcial com cada mulher com quem eles tiveram relação sexual. Eles não percebem que esse padrão de ter sexo com uma mulher, então romper com ela e depois ter sexo com outra e limitar a experimentar apenas uma forma de atividade cerebral comum aos seres humanos envolvidos sexualmente, a corrida dopamínica do cérebro. O padrão de mudança de parceiras sexuais, portanto, danifica a capacidade deles de ligação numa relação de compromisso. A inabilidade de criar laços após múltiplas ligações é quase como uma fita adesiva que perdeu sua cola após ser aplicada e removida várias vezes. Ou seja, se nas mulheres isso traz uma dor emocional absurda, nos homens isso traz uma incapacidade da permanência de relacionamentos monogâmicos. Você deve conhecer homens que não param com mulheres e mulheres que choram a cada homem que perde. E extremamente relevante para a nossa conversa, porque desempenha o padrão biológico, psíquico do problema que já é sinalizado como espiritual. O texto do livro é muito maior, muito mais amplo, e vai falar de toques, e vai falar que o ato sexual ele não implica apenas na penetração e naquilo que achamos ato consumado, mas em tudo que gira ao redor dos toques, da fala, da sensibilidade, do olfato, ou seja, todo meio sensível empregado naquela ação é classificado como uma ação sexual. A preocupação da nossa igreja não é em vão. A gente não está pensando aqui algo vão. Nós estamos diante de um confronto seríssimo com o nosso tempo. Um confronto espiritual e um confronto psíquico, biológico. Só para você ter uma ideia, esse livro foi lançado em 2011 nos Estados Unidos. Teve uma razoável aceitação, mas o texto que eu li, eu acho que na resenha que eu li, o cara dizia assim: eu só não sei se alguma editora brasileira vai querer editar, publicar ele, porque ele é completamente contrário a todo padrão sexual, tanto da igreja quanto do mundo. Não deu outro, ele não tem edição brasileira, você só encontra ele em inglês, porque ele é contrassenso, ele contradiz a realidade que nós estamos vivendo. E as precauções, o livro vai dizer algumas precauções, né? Segundo os autores, devido à atuação da dopamina, da oxitocina e da vasopressina, entre outros fatores, cada pessoa na realidade pode mudar a própria estrutura do cérebro graças às escolhas que ela faz ou padrão de comportamento que adota. Por isso que muita gente tem dificuldade de tomar o contorno certo da vida sexual, porque estímulos neuropsíquicos, neuroquímicos foram ativados, o cérebro dela trava lutas que não são somente lutas da vontade e desejo humano, mas lutas aqui da própria estrutura. Cuidado especial com os jovens. Quando o assunto é sexo e outras decisões morais comportamentais, cuidado especial devem ter os jovens e os pais deles. Isso porque o cérebro, mais especificamente o lóbulo pré-frontal, ainda não está plenamente amadurecido até os 21 anos. Essa região do cérebro, localizada bem atrás da testa, é a responsável pelos pensamentos cognitivos e pelas decisões. O perigo de fato é que, se os jovens têm recebido recompensa dopamínica de boas sensações provenientes de comportamentos perigosos, como dirigir em alta velocidade, praticar sexo e outros, eles podem se sentir compelidos a aumentar esses comportamentos a fim de obter a mesma boa sensação. Precauções nos filhos. O que fazer então
O cérebro adolescente pode ser positivamente moldado pela estrutura, orientação e disciplina provida pelos pais cuidadosos e outros adultos. Daí a necessidade de construir relacionamentos saudáveis e de confiança com os filhos, desde a infância. Isso para que, quando eles mais precisarem da orientação paterna, possam contar com pais em que confiam. Existe algo importante para ser dito aqui. Eu não sei de todo mundo, não tem como, mas muitos de vocês tiveram momentos onde foram recompensados por prazer sexual fora do contexto do matrimônio. Prazeres que moldaram percepções de mundo, que liberaram as dopaminas da vida aí que a gente leu. E talvez você não tenha pensado muito sobre essas coisas todas até esse nosso encontro de hoje, porque acreditou que é passado, deixa rolar. Talvez seja um bom momento para colocar determinadas coisas no seu devido lugar e ser tratado sobre essas coisas, ser tratado sobre o seu passado, tratado sobre o modo como tocou, deixou ser tocado, como presenciou, viu e foi afetado por essas realidades sexuais deturpadas, destruidoras, como você mesmo, destruidoras, né? Terminando. Considerações gerais. A ética cristã quanto à sexualidade deve ser, antes de mais nada, doutrinariamente alinhada com o que a Bíblia aponta para serem os propósitos da sexualidade e do corpo, tendo como finalidade expressar que Deus é dono de nossos corpos, alvo último da nossa sexualidade. A imoralidade sexual, como nós vimos, é um culto idólatra, é uma distorção pecaminosa, é destruidora para nossos cérebros, destrói nossos relacionamentos. A minha expectativa para essa palestra, que não esgota o assunto, claro que não, mas foi de que você tivesse estrutura o suficiente para pensar acerca de sexualidade, de sensualidade para repeli-la, de corpo, do quão o corpo é importante na doutrina cristã, de que modo esse corpo revela a Deus. E para você que talvez não tivesse contato até com realidades biológicas, né, psíquicas, você viu aí o quanto o cérebro é afetado por quanto ele é marcado por nossas escolhas e nossas orientações erradas. Todos nós temos a oportunidade em Cristo nessa noite de mudar mesmo, sabe? Parar de achar que é moralismo barato, quando é proteção de Deus, quando é uma realidade trinitária maravilhosa e honrosa a ser vivida, e que existe muita expectativa sim do seu pastor que você possa vivenciar tudo isso.